Olá, eu sou Ana Rodrigues. Vamos para mais um vídeo aqui do canal Astrologia Clássica, mais completando aqui a visão da sessão aberta com temas além de reflexões astrológicas, e vamos falar de benéficos e maléficos. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma visão de um astrólogo do período renascentista, Morin de Villefranche, que tem tanto uma referência importante para a astrologia tradicional desta fase, como também ele é incorporado em muitas visões do período mais moderno. Ele também recebe aí algumas críticas dos astrólogos mais conservadores de período tradicional. Então eu vou te explicar um pouquinho quem é esta figura, mas não esqueça de deixar aqui o seu comentário também, se você tem muita dificuldade para trabalhar com benéficos e maléficos, se você não gosta dessa visão, se usa uma visão um pouco mais moderna, e se você percebe na sua carta como eles funcionam aí, né? Como eles representam os eventos e as situações também. Você pode contribuir com esse canal, com esse projeto aqui onde eu compartilho visões da astrologia tradicional, curtindo o vídeo, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal, se tornando membro. Também tem uma seção de membros com vídeos exclusivos todas as semanas, né? E pode também, se você quiser contribuir aí com Valeu Demais também, né? Agora, se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, temos os cursos lá da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Morin de Villefranche viveu em Villefranche, né, que é uma região da França, e ele foi um filósofo e astrólogo com uma visão bastante explicativa aí dos conceitos da estrutura da astrologia. Ele remonta muitas coisas antigas e explica exatamente como funciona e fica mais claro, mas por outro lado, ele acaba trazendo aí uma visão um pouco diferente. Olha para as triplicidades de uma outra maneira, as triplicidades dos elementos. Então, os astrólogos tradicionais que são mais conservadores fazem uma crítica ao trabalho do Morin de Villefranche. Ele escreveu Astrologia Gálica, ficou a vida toda dele aí produtiva em astrologia, desenvolvendo esse trabalho, que, gente, sem os gráficos, tem 400 e poucas páginas, com os gráficos todos, ilustrações, umas 800 e poucas páginas. Ele vai dividindo em livros, então são mais de 25 livros que compõem esse estudo da Astrologia Gálica, onde ele vai passando pelos vários ramos da astrologia. Então é um tratado de astrologia que acabou ganhando mesmo muita importância depois que o Morin partiu. Morin também é conhecido como Morinos, né? Traduzindo, levando o nome para o latim, é conhecido como Morinos também, tá? Agora, esse trabalho do Astrologia Gálica, ele é de bastante importância, como eu falei para vocês, porque ele traz toda a estrutura tradicional da astrologia, e muitas coisas como esse tema aqui dos benéficos e maléficos, ele cria uma maneira muito simples de se observar, que eu acho que acaba ajudando muito ao estudante de astrologia, ou quem aprecia astrologia, porque, primeiro, temas de benéficos e maléficos não é comum muito numa visão contemporânea da astrologia. Aliás, esse é um conceito, né, classificar os planetas entre benéficos e maléficos, bem criticado, assim, com muitas críticas da astrologia mais contemporânea. Mas a gente sabe, quem estuda astrologia tradicional a fundo, sabe que isso é um conceito e que os planetas, na prática, eles vão modulando a sua característica de benefício ou malefício. Então, vamos partir desse ponto, o que é um planeta benéfico, o que é um planeta maléfico. Tá? Lá no passado, e também para a visão moderna da astrologia, isso tem que ser bem importante, porque a astrologia não mudou a sua estrutura, tá? Então, vamos entender como isso funciona, porque é a base para vocês compreenderem a ideia do benefício e malefício. A teoria das esferas foi uma teoria composta a partir de um modelo geocêntrico, tá? Assim, muito basicamente, pensem na Terra estando no centro e como se os planetas estivessem girando no céu em torno da Terra. A gente sabe que isso não é verdadeiro, é comprovado a teoria do heliocentrismo, mas para nós na astrologia isso faz muito sentido, porque a gente quer observar a posição dos planetas no céu a partir do nosso ponto de vista na Terra, né? A gente quer identificar a partir de uma posição aqui da Terra como se vê o céu, né? Como era visto o céu no momento e no local de um determinado nascimento, falando aqui de astrologia natal. Nesse modelo da teoria das esferas, a Terra fica no centro, e então, a partir da Terra, a gente tem várias esferas. Já falei disso aqui em vários vídeos, né? Temos várias esferas.
O Sol é o ponto central ali, né? A esfera do Sol é o ponto central. E é a partir dessa posição que a gente consegue entender o benefício e malefício. Por exemplo, o planeta que está mais distante do Sol, que é visível a olho nu, é Saturno. E como ele fica muito distante do Sol, e o Sol é uma expressão de vitalidade, a Saturno é atribuído uma condição de natureza de extrema frieza. E por isso Saturno é oposto à vitalidade, ele acabou assumindo uma condição de grande maléfico, né? De destruição pelo fator da extrema frieza, né? Extrema secura também. Marte, a esfera de Marte, ela vem logo depois da esfera do Sol, então ele fica muito próximo da esfera do Sol, o que é caracterizado aí como um extremo calor, que também desestrutura a vitalidade, por isso a ele foi atribuída a condição de pequeno maléfico, né? Vênus, que está antes do Sol na teoria das esferas, assume a condição de pequeno benéfico, enquanto Júpiter, que fica entre os dois maléficos, a esfera de Júpiter fica depois de Marte e antes de Saturno, então ele está bem no meio, ele assume uma função de mediador, e a Júpiter foi atribuída, então, a função de grande benéfico. Agora, quando a gente faz uma leitura de uma carta, a gente sabe que são vários fatores em jogo e a teoria não funciona de uma forma pura. Por isso, o astrólogo tem que desenvolver a sua capacidade de julgamento. Se você só decora técnica e teoria, você se torna um técnico astrológico, né? E não um astrólogo. O trabalho do astrólogo é fazer um julgamento a partir dessas observações técnicas. E o astrólogo, no conceito, né, nessa ideia do benefício e malefício, vai ter alguns parâmetros para ele conseguir entender se aquele planeta benéfico, né, Vênus ou Júpiter, está num potencial de muito benefício ou não. E se um planeta maléfico naquela determinada carta está num potencial de extremo malefício ou não. Então, os planetas eles vão modulando a sua influência. Tem principalmente essas referências de benéfico e maléfico associados a Vênus e Júpiter como benéficos e Marte e Saturno como maléficos, tá? E aí o que o Morinos fala, o Mohan de Villefranche fala. Então eu vou ler aqui exatamente como ele coloca lá na astrologia gálica, tá? Ele diz assim, olha, o mal é causado pelos maléficos ou por um estado ruim. Um estado ruim, ele está falando da posição do planeta por signo e por casa, tá? O bem é causado pelos benéficos ou por um estado bom, tá? Condição também por signos e casas, né? Mesmo os planetas maléficos em uma casa ruim libertam alguém do mal da casa, embora com lutas, ele coloca entre parênteses, tá? Se estiverem em um bom estado, em uma boa posição por signo, por exemplo, em seu domicílio ou exaltação. Então ele diz que o maléfico, se ele estiver numa casa ruim, mas se ele estiver em uma boa condição zodiacal, ele pode libertar o nativo, falando aqui de astrologia natal, de um grande sofrimento com lutas, mas ele tem poder. É o que eu digo aqui para vocês, sempre. Já falei várias vezes aqui nas reflexões astrológicas, que um planeta, quando está no seu domicílio, na sua exaltação, ele está forte para combater quando ele estiver numa quadratura, numa oposição, ou para contribuir quando ele estiver em um trígono, num sextil. Um planeta forte tem poder para realizar todos os seus temas, tá? Independente de ser defender, construir, destruir, realizar, certo? Outro ponto que o Mohan coloca. Os maléficos são ajudados por aspectos dos benéficos. Isso, todos os planetas são ajudados por aspectos dos benéficos. Aspectos que sejam fáceis, sextis e trígonos, tá bom? Ele coloca também assim: quanto mais poder tiver, os benéficos realizam o bem e os maléficos realizam o mal. Influências mistas geralmente são mais fracas, tá? Influências mistas geralmente são mais fracas. Os benéficos produzem o bem e mitigam o mal, diminuem ali o mal, e os maléficos produzem o mal e mitigam o bem. Então, característica natural dos benéficos é produzir bem, mas nem sempre ele está em uma condição de produzir tanto bem. Mas eles podem diminuir o mal, por exemplo, se eles não estiverem tão fortes para causar um bem, tá?
deixa a coisa menos difícil, vamos dizer. Enquanto os maléficos é o contrário. Eles têm um potencial para criar o mal, mas se eles não estiverem tão fortes, tão, numa condição tão favorável na carta, eles vão diminuir o potencial de malefício agressivo, mas não causam bem, tá? Ele fica meio chato, assim, vamos dizer, tá? Aí ele vai acrescentando o que para nós importa aqui nesse vídeo. Benéficos e maléficos nas casas. Então, olhem lá. Primeiro ele vai falar dos benéficos, tá? Quando um planeta benéfico, Vênus ou Júpiter, estiverem em uma casa boa, quais são as casas boas? A 1, a 4, a 7, a 10, né? A casa 11 também, a casa 5 também, que é a sucedente, mas é uma casa de temas bastante favoráveis. Se tem uma carta Vênus ou Júpiter em uma dessas casas, em um estado bom, ou seja, se estiverem em signos que têm domicílio ou têm exaltação, eles vão realizar vantagens relevantes, tá? Em um estado medíocre, não está nem no domicílio, nem na exaltação, está só no próprio termo, vamos dizer. Eles realizam resultados medianos. Então, não adianta dizer que se você tiver Júpiter na casa 2, vai representar uma grande prosperidade, porque depende do signo onde Júpiter está na casa 2, tá, gente? Porque ele precisa de força intrínseca ali para realizar o benefício. Se ele não tiver, não vai causar grandes coisas, tá, gente? E o terceiro ponto que ele coloca: se um benéfico estiver em um estado ruim, estiver num ponto de queda, do detrimento, ou ainda se ele estiver peregrino, não está em queda, não está em detrimento, mas não está em nenhum ponto que o fortalece, eles obstruem e não produzem. Então era o que eu estava falando para vocês enquanto Júpiter transitou em Touro. Júpiter em Touro ficou peregrino, ele não tinha poder nenhum. E aí a gente viu aqui um grande burburinho em redes, Júpiter está na casa de Vênus e tal. Ele está peregrino em Touro, não tem potencial para criar grandes vantagens. Agora, transitando em Gêmeos da mesma forma, Gêmeos é detrimento de Júpiter, ele não está no seu potencial altamente de benefício. Tem algumas características comuns a Gêmeos em termos de qualidades naturais, mas não tem força, gente. Então, assim, ele não vai realizar grande bem, assim, no sentido de prosperidade, tá? Então, é isso que ele coloca aqui, que se um benéfico estiver em um estado ruim, eles obstruem e não produzem. Então, em vez de você ficar analisando o planeta na casa como alguma coisa extremamente benéfica, tem que analisar qual é o poder que ele tem, qual é a condição zodiacal, condição celeste que ele tem também, principalmente, porque nenhum nem outro funciona de forma isolada. A gente tem que fazer um julgamento, que foi o que eu falei para vocês, é o trabalho do astrólogo fazer um julgamento sobre como o planeta está funcionando, a dinâmica da carta, senão você se torna um repetidor de técnica de livros aí, que não é um trabalho astrológico, tá? Agora ele vai falar se os benéficos estiverem em uma casa ruim. Qual casa é ruim? A 6, a 8, a 12, principalmente, né? Que são as casas consideradas como maléficas, né? Que são casas, se você tiver um planeta ali, um planeta não vai formar um ângulo com o ascendente, um aspecto com o ascendente, tá? Um aspecto maior. Então ele coloca assim, que se o benéfico estiver em uma casa ruim, em um estado bom, se ele tiver num signo que ele rege ou tem exaltação, ele vai mitigar o mal da casa. Então ele vai diminuir os temas mais difíceis daquela casa, tá? Então se eu tiver Júpiter em Sagitário na casa 6, a casa 6 é uma casa cadente, representa doenças, aflições, preocupações diárias, mas Júpiter está forte, então ele tem força para diminuir esse nível de problemas da casa, né? Que não quer dizer que a pessoa não viva as adversidades, mas ela vai viver com menos impacto ou vai saber lidar com os assuntos quando eles surgirem ali, tá? Segundo, quando um benéfico em uma casa ruim estiver em um estado medíocre, eles modificam e amenizam os males, tá? Então é o caso de você ter, por exemplo, Júpiter só na própria triplicidade. Não está no domicílio nem na exaltação, está só na própria triplicidade, mas está ali na casa 6. Ele está com poder mediano, ele não vai causar grandes benefícios, mas também não causa malefício, porque não é o tema dele, e ele vai deixar a coisa tranquila ali, né? Menos adversa. Se um planeta benéfico estiver num estado ruim, em uma casa ruim, ele não vai impedir o mal. Então, Júpiter em Gêmeos, tem Júpiter no detrimento,
E se ele estiver em uma casa cadente, ele não tem força para diminuir o mal, porque ele está tanto num estado zodiacal ruim, como em uma casa ruim também. Então ele fica sem poder, o que tiver que acontecer ali vai acontecer, tá? Vamos para os maléficos agora. Maléficos são Marte e Saturno. Quando maléficos estão em uma casa boa, uma casa angular, a 1, a 4, a 7, a 10, a 11, a 5, a 2 também, por exemplo, até a 13 e a 9, que são casas cadentes, mas têm temas favoráveis. Se ele estiver em um estado bom, no domicílio, na exaltação, exceto quando em quadratura ou oposição ao Sol ou à Lua, eles conferem vantagens imperfeitas, tá? Então, se ele tiver num estado bom, maléfico, tem um Saturno em Capricórnio, numa casa angular, se ele não tiver em aspecto desafiador ao Sol ou à Lua, ou uma conjunção com o Sol ou a Lua, né? Ele vai criar vantagens imperfeitas, assim, ele não gera bem, não é um tema dele, né? Se um maléfico Marte ou Saturno em uma casa boa estiver num estado medíocre, não estiver muito forte, posição por signo, né? Eles impedem coisas favoráveis, especialmente aquelas contrárias às suas naturezas, tá? Ele fica chatinho, a gente pode dizer, não tá assim num potencial destruidor, mas ele não constrói também, né? E se um maléfico em uma casa boa estiver em um estado ruim, no detrimento, na queda ou peregrino, eles obstruem ou destroem as vantagens com infortúnio. Ou também você pode pensar assim, que se um maléfico estiver no estado ruim, em conjunção com o Sol, que está combusto, por exemplo, né? Ou estiver numa quadratura com a Lua, ele não está numa condição favorável para gerar qualquer tipo de construção. E aí ele é mais propenso a gerar infortúnios, quer dizer, representar, porque não são os planetas que causam, né, os efeitos na nossa vida, eles só representam, né, espelham o que acontece na vida prática, né, a astrologia é uma linguagem. Mas agora, se os maléficos estiverem em uma casa ruim, a casa 6, a 8 ou a 12, vamos lá. Se nessas casas eles estiverem em um estado bom, no domicílio, na exaltação, estiverem bem fortes por signo, eles libertam o nativo e mitigam o mal, eles vão diminuir o mal, mas ele, se ele estiver forte nessa casa, ele combate, tá, gente? Então ele resolve a situação e vai diminuir aí o potencial de dificuldades, tá? Mas é sempre com lutas. Lembra que o Mohan falou ali no começo? Que se o maléfico tiver em um estado bom, mesmo em uma casa não muito boa, muito favorável, ele resolve a situação, mas com esforço e tal, né? Não é tranquilo. Se o maléfico estiver num estado muito medíocre, mas numa casa ruim, eles incentivam o mal, mas de uma forma menos intensa. Agora, se ele estiver em uma casa ruim, um estado zodiacal ruim também, eles aumentam o mal, especialmente com infâmia e violência, tá bom? Bom, gente, de maneira geral, o que causa menos impacto adverso para os maléficos é estar numa boa condição zodiacal, tá, gente? Quando eles ficam em casas angulares, a 1, a 4, a 7 ou a 10, eles ficam muito evidentes. Então, é o que eu digo para vocês. Além de força zodiacal, ele está muito evidente na carta e tudo que ele tiver que realizar, ele vai realizar com bastante presença. O mesmo para os benéficos. Se eu tiver um benéfico numa carta em um estado zodiacal muito bom e tiver em uma casa angular, aí ele está forte e está visível. Ele vai realizar grandes coisas, tá? Bom, gente, essa é uma visão, então, do Mohan, que ele compartilha no Astrologia Gálica. Pode ser bastante útil para você que tem dificuldades em entender como benéficos e maléficos funcionam na leitura prática. Estou deixando isso que ele colocou no comentário fixado, o primeiro comentário. Então, você já pode copiar aí e salvar aí, guarda para você não perder nada e trabalhar com essa visão aí nas suas leituras, tá bom? Mas não esqueça de deixar aqui o seu comentário também, se você tem muita dificuldade para trabalhar com benéficos e maléficos, se você não gosta dessa visão, se usa uma visão um pouco mais moderna, e se você percebe na sua carta como eles funcionam aí, né? Como eles representam os eventos e as situações também, tá bom? Então não esqueça aí de curtir para me ajudar a divulgar o canal, pode compartilhar também aí com seus amigos. Muito obrigada a você que assistiu até o final, até nosso próximo vídeo, então, até mais.